Alô. Bom, já dá para saber que estão ouvindo bem lá atrás, né? Então, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa casa nesse dia frio. Como o Getúlio falou lá na frente, diz assim, só quem realmente é guerreiro para sair com esse frio, né? Então, bem-vindos. Então, vamos começar como a gente sempre começa, com uma pequena prece para harmonizar. Então, vamos sentar confortavelmente na cadeira. Vamos respirar fundo. Vamos absorver as boas energias que foram previamente preparadas para nós, como aquele remédio especial que vai trazer exatamente aquilo que cada um precisa. Pensando dessa forma, vamos imaginar Deus como um ser de luz, uma energia, que essa energia vem lá do alto, vem se aproximando de nós, chega até à sua frente neste momento. E agora você com Deus, que você peça aquilo que você mais precisa neste momento. Certos do que pedimos, seremos atendidos na medida do possível. Nós agradecemos e pedimos permissão para começar os trabalhos. Então, gente, eu até estava comentando com o Sidney lá fora, que diz assim, falar sobre o sentido da vida parece ser meio pretensioso, né? Porque cada um tem um sentido, cada um tem um jeito de pensar e cada um tem o seu sentido. E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. E também que a gente normalmente passa por dificuldades e a gente pensa que o nosso sofrimento é o maior de todos, né? E aqui a gente vai ver que às vezes tem alguns sofrimentos que a gente vai passar e não tem como fugir deles. E que a gente saia da melhor forma possível, que a gente aproveite esse sofrimento da melhor forma possível. Então, o sentido da vida. Tá? Tem muitas definições, eu peguei do dicionário basicamente o que me interessava. Tá? Então, sentido como direção, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo ou fim. Um propósito. Então, nosso objetivo basicamente é ver no sentido, nosso sentido da vida, algum propósito. O que nos faz acordar todo dia, o que nos faz sair da cama, que a gente tenha um propósito, um motivo para isso. E essa pergunta é bem profunda, né? Qual o sentido da sua vida? Que o Leon Denis coloca lá nesse livro aqui, O Porquê da Vida. Super interessante. Leon Denis é fantástico sempre, né? Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Então, eu acredito que todos nós um dia pensou e disse assim, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? O que eu vim fazer neste mundo, né? Acho que nesse livro, O Porquê da Vida, o Leon Denis é muito bom falando sobre isso e a gente é uma reflexão, né? Qual o motivo? Por que a gente veio para cá? Por que eu nasci? O que eu vim fazer neste mundo, né? Será que eu vim simplesmente viver do meu jeito, do jeito que eu puder, né? Então, que todos se pensem a respeito do porquê da vida, né? Eu penso, né, para montar o nosso sentido da vida, para nós espíritas que a gente sabe que o nosso mundo nossa vida não vai acabar aqui, que a gente tenha um sentido para a vida eterna, né? O que eu vou levar daqui? O que eu posso levar daqui quando eu for embora, né? E a gente não tem como fugir do agora, né?
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos fazer uma série de coisas que a gente precisa, né? Trabalhar, sobreviver, ganhar o nosso pão todos os dias, né? Então, não tem como a gente fugir. Então, a gente pode pensar, o que a vida eterna nos traz? Quando tu me deram esse assunto, eu comecei a perguntar para as pessoas, né? Qual que é o sentido da vida para você? Aí alguns disseram para mim assim, olha, principalmente os mais jovens, né? Ah, eu trabalho para eu viajar, para eu passear, para fazer isso. Então, o sentido da minha vida é esse, eu quero aproveitar a vida, né? E as pessoas mais velhas, né? Tem uma senhora que me disse assim para mim, eu penso na vida eterna, eu penso o que eu vou levar daqui, né? Então, basicamente são os dois sentidos, né? O que a gente vai fazer agora? Precisamos trabalhar, tudo mais. E o que nós estamos construindo para a nossa vida eterna? E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, sempre sensacional, ele pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Ou seja, por que a gente veio para cá, né? Então, olha só a resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é um sentido amplo, né? Um dia nós chegaremos à perfeição. Para uns é expiação, ou seja, nós vamos ter que resolver as nossas mazelas do passado, né? E para outros é missão. A gente tem vários espíritos aí que a gente tem como exemplo de que vieram em missão, né? O próprio Chico Xavier, veja a vida dele, o que ele angariou quando ele estava aqui, né? Visa outro fim é a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, Deus conta conosco para ajudar na obra da criação, para a gente fazer alguma coisa pelo mundo, né? É aquela história, né? O que eu posso deixar para o mundo? O que eu posso doar para o mundo, né? Então, isso aqui primeiro, Deus, não posso eu vou ficar no plano espiritual, não quero fazer nada, né? Só quero ficar aqui no plano espiritual, né? Não, é imposto. Você tem que vir para cá para chegar à perfeição um dia, né? E vamos trabalhar para fazer parte dessa obra da criação. Então, o que é uma missão, né? Então, a função da missão lá, instruir os homens e auxiliar o progresso e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, é nossa função. Por isso que a gente tem que trabalhar para tornar o mundo melhor, né? Melhorar as instituições e assim por diante. E expiação, né? O que vem a si a expiação? Pena que sofrem os espíritos em punição das faltas cometidas durante a vida corpórea. Ou seja, tudo que a gente deixou de fazer, que a gente deixou aquelas nossas pendências lá no passado, a gente vai ter que resolver, né? Então a gente vem em expiação. Então, assim, aquelas dificuldades, aquelas pessoas difíceis que aparecem na nossa vida são parte da nossa expiação, que a gente vai ter que passar com elas, né? E resolver da melhor forma possível. Eu tenho uma amiga aqui no centro que há muito tempo ela teve um câncer no rim, né? Daí ela foi fazer cirurgia e daí levou um tempo para voltar. E aí quando ela voltou eu perguntei, e daí como é que a senhora está? Aí ela disse assim, olha, eu estou maravilhosa, eu estou muito bem, eu estou espiando tudo que eu preciso, estou resolvendo os meus problemas que eu tive na outra vida, né? Então é isso, né? Estou espiando, estou expurgando todas as mazelas que eu preciso deixar, né? Então foi isso que ela fez. Continuando. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Ou seja, se eu for bom a vida toda, por que eu tenho que reencarnar, né? Por que eu tenho que voltar aqui outras vezes, né? Aí, a resposta dos espíritos lá? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Então, a gente vem para cá para aprender, né? Todo mundo foi criado simples e ignorante, mas a gente vai aprendendo, né? Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem méritos. Ou seja, nós somos aqui, ó, os nossos méritos nos trouxeram aonde a gente está. A gente está no momento que a gente precisa,
na situação que precisamos, né? Hoje nós somos o top de linha. Acho que foi você que falou, né, Rose, na outra palestra. Nós somos o top, nós somos o iPhone 17 aí, né? Então, somos o melhor que teve. Então, por isso que a gente nem tem que pensar, né? Tem pessoas que ficam pensando assim, como que eu fui na outra vida? O que que eu fui? O que que eu deixei de ser, né? Engraçado que só tem rei, não tem súdito, né? Só tem rei, rainha naquela época lá, né? Ninguém quer ser súdito, né? Então, que a gente não precisa saber o que que a gente foi. Saber que nós hoje somos o top, né? Que nós, devido aos nossos méritos, nós estamos aqui. Que fomos criados simples e ignorantes, já andamos bastante, né? Mas temos muito que andar ainda. O homem recebeu a inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, muitos dos efeitos de todos os flagelos naturais. Você vê, olha a capacidade que a gente tem de reconstruir as mazelas que acontecem, né, no mundo, né? Tem terremotos aí, as pessoas se ajudam, tudo mais, usando inteligência. Hoje em dia tem prédios que suportam terremotos e assim por diante, usando a inteligência que Deus nos deu, né? Quanto mais saber ele adquire, mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Então, vocês veem, doenças, até pouco tempo atrás, né? A, a anestesia foi descoberta tudo a partir do ano de 1900, né? Então, assim, como é que você ia fazer cirurgia antes, né? Precisava de anestesia. Como é que fazia, né? Então, assim, olha que o homem já andou, olha que a gente já andou bastante para frente, né? Para minimizar os flagelos que acontecem na humanidade, sempre teve, né? As próprias. Hoje à tarde eu ainda comentei, nós somos os fortes aí, porque a gente já passou por duas pandemias, né? Teve uma em 2009 e outra em 2019. Então, nós estamos fortes, né? Então, estamos sobrevivendo, graças à inteligência do homem que cria medicamentos para a gente passar por isso. Mas então, né? Por que que eu tenho que passar pela ser bom, tudo mais, e eu tenho que voltar aqui e não, isso não me isenta, né? Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim, ou seja, quem aprende melhor vai chegar à perfeição antes dos outros, né? Então, se a nossa função chegar lá no final é ser perfeito, se a gente andar direitinho, né, a gente vai passar mais rápido, menos vezes, né? É aquela história do aluno que não reprova. O aluno que estuda bastante, ele passa rapidinho, né? Não repete muitas vezes as mesmas séries, né? E a gente que passa por aqui, se a gente fizer da melhor forma possível, a gente vai resolvendo nossos problemas, né? As aflições da vida, ó, demais as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aí pensa assim, ó, a gente é aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas desses defeitos. E os outros também, né? Se a gente passar com quanto menos defeitos a gente tiver, menos dificuldades a gente vai passar por elas, né? E o que é o bem? Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que não seja inteligente, mau e injusto. Então, se Deus é tudo isso, né? Bondade, justiça, tudo mais, aí pensa assim, poxa, por que que Deus deixa eu passar pelas dificuldades? Mas Deus é justiça e sabedoria, né? Justiça e sabedoria. E é justo e bom. Se ele deixa a gente passar por isso, é porque a gente precisa. Algum motivo tem, né? Às vezes a gente não consegue entender por que está passando, né? Mas Deus sabe de tudo. E o que é o mal, né? A ausência do bem. Aonde não tem o bem, né? Como o frio é a ausência do calor,
Onde existe o bem, forçosamente existe, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Porque só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio por guia, lei divina, evitá-lo sempre que queira. Ou seja, isso aqui é o maior bem que Deus nos deu, o livre-arbítrio, né? Então, assim, quando a gente pega essa definição do dicionário, o sentido da vida. O que é sentido? Ele coloca assim uma estrada, isso aqui é uma direção. E o sentido você que vai decidir para que lado que você vai. Tem o bem e tem o mal. Quem é que vai decidir? O sentido somos nós. Você decide para que lado que você quer caminhar, né? É, deixa eu ver se está aqui. Não, aqui. É, aqui, ó. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém poderia evitar. Uma vez nós estávamos numa reunião de sábado à tarde aqui, e daí teve uma senhora que tinha sido católica a vida toda e sabia muito sobre tudo. E daí tinha um senhor que a primeira vez que chegou no centro, ele disse assim, vocês não acreditam em demônio? E ela, absolutamente. Diz assim, como que eu vou admitir que um Deus bom e justo cria um ser destinado ao mal? Não existe isso. Mas como assim? E aí entra em conflito, né? E ela conversando com ele fez ele entender que a nossa visão espírita é que para nós não existe demônio, né? Existe se eu acreditar que existe demônio, eu vou acreditar que Deus fez um ser, né, preposto para o mal, que ele foi feito para o mal. E nós não podemos acreditar nisso. A gente acredita que existe espíritos ignorantes, mas não foi destinado ao mal toda a vida, né? Então, foi bem interessante a discussão. Para nós, qual que é o verdadeiro sentido? Qual que é o nosso objetivo? Para que a gente está aqui, né? É um dia chegar lá, atingirmos a perfeição. Ou seja, quanto menos defeito a gente tiver, quanto mais a gente conseguir eliminá-los, mais fácil a gente vai chegar na perfeição. E o Kardec perguntou se tinha um modelo, né? Tem algum modelo que a gente pode seguir? Onde que a gente, né? Está lá na questão 625. Existe um modelo? Existe. Jesus. Esse é o exemplo. Acho que eu já comentei outras vezes aqui com vocês. Eu fui trabalhar, eu já tinha quase 50 anos e chegou uma menina de 18 anos trabalhar comigo. E, e ela era católica fervorosa, assim. E ela dizia assim para mim, você sabe que tudo que eu vou fazer, eu penso como que Jesus agiria, né? E às vezes acontecia alguma coisa, ela dizia assim para mim, ó, será que Jesus ia agir assim, né? Então, o grande exemplo é esse, né? Saber como é que Jesus agiria numa determinada situação. E nem eu, com todos os meus 50 anos, eu tinha essa interpretação. Aí eu comecei a parar, comecei a pensar, né? De, pô, se a gente começar a pesar isso, a gente começa a mudar nossas atitudes, né? E por isso que a gente vê assim, ó, tem espíritos novinhos aí, muito mais novos que nós, né? Aí nos ensinam coisas que a gente nem imagina, né? A gente que está aí, né, Rose, no PPDE, às vezes aparece um jovenzinho lá que faz uma pergunta que a gente nunca viu, nunca tinha pensado desse jeito, né? E é isso que acontece, a gente está aprendendo com eles. E essa menina me ensinou muito a pensar como Jesus agiria nessas determinadas situações. E o caminho, né? O Evangelho, né? É para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do homem de bem. O que é o que o homem de bem tem que fazer, né? O verdadeiro homem de bem, né? O homem de bem, se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tenha qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro o que desejaria que lhe fizesse. Então,
Para mim é fundamental isso aqui, ó, interrogar a sua consciência, perguntar a você mesmo, não precisa perguntar para ninguém, pergunte para você, né? E pensar assim, ó, será que eu fiz tudo o que desejaria que os outros fizessem para mim? Então, quando a gente age de alguma forma que a gente pensa assim, poxa, não foi legal, né? Então, se fizessem assim, se agisse assim comigo, será que eu gostaria, né? Então, essa é a medida, essa é a balança que a gente tem que ter. Não precisa ninguém, né? Você se pergunta, né? Então, se se fosse comigo, eu aceitaria, ficaria tudo legal. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, este é o caminho. E a fórmula? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente avalia, né? Essa questão eu acho uma das melhores, é uma das maiores do Livro dos Espíritos, que o Santo Agostinho vai dizer, né, 919A lá, né? Fazia o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava-me em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então é isso, pergunte para você mesmo como é que foi a sua ação durante o dia, se você agiu como gostaria, né? E e é essencial fazer isso aqui, ó, ao final do dia. Porque se a gente deixar para depois, a gente não vai lembrar, né? Então, se a gente fizer isso todos os dias, fizer essa recapitulação, o que que eu fiz, como que eu agi, né? A gente tem chance no outro dia dizer assim, olha, foi mal, eu agi, não agi bem, né? Se a gente conseguir fazer isso todos os dias, a gente com certeza vai ficar um pouquinho melhor. Então, é a fórmula que o Santo Agostinho nos dá. Pergunte para você mesmo como foi o seu dia, como foi as suas atitudes. Naquela horinha que você deita lá, naquela conversa com o travesseiro, né, que a gente está meio deitado, meio dormindo, meio assim, meio assado. Pergunte para você mesmo como é que foi o seu dia, se valeu a pena. É isso, esta é a fórmula. Progressão dos mundos. A gente estuda aqui, acho que praticamente todo mundo já viu aquele desenho do mundo primitivo, expiação e prova, regeneração e assim por diante, né? Então, todos os mundos progridem, assim como a nossa função é chegar à perfeição, os mundos também vão progredindo, né? Então, que ele coloca ali, quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases de degraus imperceptíveis para cada geração e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então a gente vê assim, ó, como eu falei do iPhone lá, né? Você vê como que a gente evoluiu em 10 anos, né? Em matéria tecnológica. Mas moralmente, como é que está o homem? Como é que nós estamos? Será que nós estamos melhor do que nós éramos há 10 anos atrás? Será que a gente consegue olhar para os outros aí de uma maneira mais amorosa, com mais benevolência, né? Então é isso, a gente tem que ajudar na progressão do mundo, né? Que ele coloca ali, ó, os degraus são imperceptíveis a cada geração. A gente considera aí 10 anos de uma geração a cada 10 anos, né? Será que a cada 10 anos nós nos tornamos melhores? Será que a gente está indo um pouquinho mais para frente? É de se pensar. Qual o sentido da vida, né? Então, basicamente, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente está lá na erraticidade, um dia chamam a gente e dizem assim, olha, você vai ter que reencarnar. O que vai acontecer, né? Então, a gente vê o que a gente precisa melhorar, quais os nossos desafios e a gente faz um projeto. Aí, nós chegamos lá, eu quero ser alto, forte, bonito, né? Então, como é que eu quero ser? Né? Aí vai ver a tarefa que você precisa. Então, aí você faz um projeto. Normalmente você tem várias pendências para resolver. Aí você vai lá e faz um projeto desse tamanho assim. Aí o seu anjo da guarda chega a dizer assim, olha, está muito forte, você não vai conseguir, né? Então, o que você faz? Vamos amenizar um pouco isso aqui,
né? Então, se conseguir convencer, você ameniza o seu projeto. E eu sempre falo que para nós, pode ser pretensão minha, mas eu acho que todos nós aqui tivemos condições de escolher o nosso projeto. Como é que a gente queria viver aqui, o que a gente queria passar, né? E aí a gente aceita. E aí, como a gente tem a família aqui, a gente tem a nossa família espiritual. Então, quando você vem para cá, sua família espiritual ela fica torcendo por você. Aquelas percepções que a gente tem, às vezes, assim, ó, não vá por aqui, vá por ali, né? E a família espiritual nos ajudando, nos auxiliando, né? E você você vem com a missão. A missão é sair melhor do que você chegou, né? Você cumpriu o seu projeto. Se você conseguir, você realizou a missão. Se não, vamos começar de novo. E a gente vai voltar quantas vezes for necessário. E para o sentido da vida agora, o que a gente precisa? Inicialmente, lá quando a gente é pequenininho, a gente precisa sobreviver, né? Então, nós, os seres humanos, somos os mais fracos da natureza. A gente não sobrevive sozinho, né? A gente precisa. Nosso primeiro desafio é sobreviver. Depois, temos que continuar a estudar, né? Desenvolver a nossa inteligência. Depois, nos estabelecermos como profissionais, como família, assim por diante, né? E conquistar o seu lugar ao mundo, né? Então, esse é um projeto para agora, né? É isso que basicamente eu vou trabalhar para mim agora, né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que distribuir os nossos valores, as nossas dádivas com os outros, né? E aí a gente aqui, ó, o que a gente precisa aqui, ó? Sobreviver, começa a ficar querer andar sozinho, né? Começa a ser adolescente que quer se libertar da família e tudo mais, eu quero andar sozinho, né? Aí chega aqui, ainda já está numa fase melhor, aqui já começa a complicar, né? Aqui, nessa fase, você já é um profissional, você vai ter que se virar, né? Então, a partir de agora, ele quer andar sozinho desde aqui, né? Mas a partir de agora, a gente tem que deixar ele andar sozinho, né? Então, você fez o que você quer, você quis, você normalmente escolhe a profissão, o que eu vou fazer, e a partir daqui você anda sozinho, né? Aí, quando você chega lá no topo, pronto, conquistei. E agora? Aí começa a descer, né? Aí você se aposenta e assim por diante, né? Por isso que, para nós espíritas, você chega aqui, ó, não acaba aqui, né? Por isso que você tem que ter um projeto que vá além disso aqui, né? Então, seu projeto de vida tem que pensar na parte material, construir alguma coisa, mas a vida vai além. A gente tem que ter um projeto de maior, que a gente um dia nós chegaremos lá, isso é, todo mundo vai chegar aqui, né? Mas o nosso projeto tem que ir além disso, que a gente faça alguma coisa para levar embora, né? Como diz aquele o ditado, né? Nós que temos mais passado que futuro, né? A gente começa a pensar mais nisso, né? Então, que a gente pense nisso, né? Que nosso projeto, que o nosso sentido da vida vá além disso aqui, que ele percorra, que a gente vai ter que percorrer tudo isso, alguns já percorreram bastante, e a gente faça alguma coisa para ter uma vida depois dessa. Por quê? Né? Porque a gente. O primeiro projeto é ser feliz. Mas quando? Será que a gente vai ser feliz, vai aproveitar a nossa vida, vou ser feliz só no happy hour lá? Será que eu vou ser feliz só na hora que eu fechar a minha empresa, a hora que eu fechar o meu trabalho, a hora que eu sair do trabalho? Será que eu vou deixar para ser feliz? Tem gente que pensa assim, ó, eu vou ser feliz nas férias. Eu vou ser feliz quando eu parar de trabalhar, quando me aposentar e assim por diante, né? A gente tem que ser feliz sempre, né? Desde o momento que a gente começar a trabalhar, né? Começar a estudar, uma coisa que ninguém gosta, né? Tem fases da vida que a pessoa é rebelde, não quer estudar, não quer fazer nada, né? Mas se a gente conseguir colocar na cabeça das crianças e tudo mais que vale a pena estudar, que existe um motivo, né?
e depois, quando a gente começar a trabalhar, a gente aproveitar o nosso trabalho, fazer com amor o que a gente faz, né? A gente ser feliz durante o trabalho e não só no final da tarde, no final do dia. A gente ser feliz durante o trabalho, né? Porque sofrimento nós vamos ter. Não vamos passar a nossa vida sem ter dificuldades, sem ter perdas, sem sofrimentos e assim por diante. Nós vamos ter. E o que a gente precisa? Ter, buscar algum sentido em todos esses momentos, né? Quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver aproveitando o nosso trabalho, fazendo alguma coisa que você gosta, né? Mais feliz aqui, mas achar um motivo quando chegar esse sofrimento, que todos vamos ter. Esse livrinho aqui, a gente vai falar mais dele, mas é do Viktor Frankl. É de um psiquiatra que passou no campo de concentração. Mais à frente eu vou falar. Essa, essa pesquisa que eu tirei desse livro aqui, né? Foi realizada na França, então, perguntando sobre o sentido da vida, né? Então, 89% das pessoas consultadas admitiram que as pessoas precisam de algo em função do que viver. Então, não é simplesmente viver por viver, que tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo na vida. Todos precisam de algo para viver, né? 69% admitiram haver algo ou alguém em suas vidas pelo qual estariam prontas em até morrer. Vocês veem assim, ó, 69% das pessoas têm um motivo na vida. Pense se você não tem alguém que você daria até a vida por ela, né? Esse é um objetivo que vai além de você, além do que você próprio, né? Então você vai além. Então, se você pensar, tem mais de uma pessoa normalmente que você daria vida. Se você precisasse, assim, eu vou no lugar dela em vez de ela ir, né? Então, muita gente, né? Eu acho que aqui a gente acharia mais que 69%. Numa outra pesquisa entre alunos das universidades, lá, de 7.948 alunos em 48 universidades, perguntaram para eles o que era muito importante para eles, naquele momento da universidade. Olha só, 16% falaram que o objetivo deles lá na universidade seria ganhar dinheiro. E 78% falaram que o importante da vida para eles era encontrar um propósito e sentido para a minha vida. Então, vocês veem, é bem grande o número de pessoas que, né, que muito mais importante, que isso aqui a gente não pode dizer que não é importante, né, nós precisamos, eu acho que todo o dinheiro ganho com o seu trabalho é justo, né, mas muito mais importante é achar um sentido para a sua vida, né. E como é que a gente faz isso, né? Olhando para nós mesmos. Qual qual o sentido que você vai achar para a sua vida? Não achar que você, que nem o gatinho ali, ó, achar que eu sou um leão, né? Então, quando a gente olhar para nós mesmos, às vezes assim, quando a gente levanta de manhã e a gente olha para aquela nossa cara amassada da noite lá, diz assim, enxergar eu mesmo como eu sou, com meus defeitos, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, né? E é como a gente já viu lá atrás, né? Pergunte para você mesmo o que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir, como que você deve agir, né? É isso, enfrentar a nós mesmos. E aí eu vi a parábola dos talentos, né? Acho que todo mundo lembra da parábola dos talentos, foi o, 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 o chefe lá, o patrão foi viajar e distribuiu os talentos para os empregados, né? Para um deu 5, para outro deu 2 e para um deu 1, né? E daí ele disse assim, ó, vou viajar, vocês cuidem disso aqui para mim. E daí o que ganhou 5, investiu, fez alguma coisa, ganhou mais 5. O outro que ganhou 2 também fez alguma coisa e ganhou mais 2. E o que ganhou um só, ele pegou e ficou com medo, disse que o patrão era bravo e tudo mais, ele pegou e enterrou e para devolver, quando voltou ele devolveu um só,
né? E daí a gente vê nessa parábola que Jesus contou lá, que, né, cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Tem pessoas que, quando a gente olha no mundo, diz assim, ó, por que que alguém recebeu tanto e outros não receberam nada, né? Isso é de acordo com a sua capacidade. Se Deus acha que você tem capacidade de ganhar 5, Ele vai te dar 5. E você vai ter que justificar o que você fez com os 5 que Deus te deu. Da mesma forma, 2. E da mesma forma, 1. Né? Então, por isso, as pessoas são diferentes. Cada um vai ganhar de acordo com a sua capacidade. Né? E o que você está fazendo com o talento que você recebeu? Né? Com a inteligência. Deus te deu inteligência quando você nasceu aqui. Né? Te deu capacidade de desenvolver, capacidade de evoluir. E o que você está fazendo com ela? A gente vê pessoas inteligentíssimas fazendo barbaridades por aí. Né? É um talento que Deus te deu, que você podia usar para o seu bem, para o bem das pessoas, mas muitas pessoas usam a inteligência para o mal. Né? Capacidade de trabalho. Todo mundo ganha capacidade de trabalho, mas tem pessoas que não gostam do trabalho. Né? Que é muito mais fácil alguém dar alguma coisa que trabalhar. Né? E a gente vê todos os dias gente com capacidade de trabalho que não fazem nada por elas mesmas. Né? São talentos desperdiçados. A maioria recebeu um corpo perfeito. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo e o marido dela é alcoólatra. Daí ele, quando bebia lá, ele passava mal e rolava no chão de dor e dizia assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? E ela falava para ele, dizia assim, ó, Deus não fez isso com você, quem fez isso com você é você mesmo. Você sabe o que vai acontecer se você ficar bebendo do jeito que você bebe, né? Mas o corpo perfeito Deus te deu. Você que está acabando com o seu corpo. Então, muitas pessoas recebem um corpo perfeito, né? E não usam da maneira correta. A família, né? A maioria recebeu uma família boa, né? Uma família decente e não usa a sua família, né? E os bens materiais? Nós recebemos, né, os nossos bens materiais de acordo, cada um, com a capacidade que Deus nos dá. Né? O que você está fazendo com eles? Você está pegando só para você? Você está escondendo para você, enterrando no chão, como fez o servo lá? É para a gente pensar, né? O que a gente faz com os talentos que Deus nos deu. Porque tem uns que vivem, vou comentar a respeito do Sísifo aqui, né? O Sísifo, ele é lá da mitologia grega, ele andou irritando os deuses lá, porque a história é bem comprida, mas ele acabou fazendo isso, né? E ele foi condenado a subir essa pedra, uma pedra de mármore, todos os dias, quando ele chega, todos o tempo, né? Que ele chegava com a pedra lá em cima, a pedra rolava e ele tinha que começar de novo, né? É uma punição que ele recebeu. Então, toda hora ele levava, quando chegava perto do cume da montanha, a pedra rolava, ele caía. Ele passou assim, né? Quantos de nós, quantas pessoas vocês conhecem que é igual ao Sísifo, né? Que a pessoa vive mecanicamente. Ela levanta, toma um cafezinho correndo, vai trabalhar, chega em casa de tarde, liga a televisão, vai dormir daqui a pouco, no outro dia faz a mesma coisa. Não faz nada por ela e muito menos pelos outros, né? É basicamente um Sísifo desses, né? Que ele vive carregando a pedra e a pedra rola e a gente carrega de volta, né? Que vive mecanicamente desse jeito aqui, não sai do lugar, né? E fica pensando, é aquela história, né? Se você quer resultado diferente, faça alguma coisa diferente, né? Faça diferente para fazer a diferença. E muitas pessoas são Sísifo e culpam o mundo por causa disso, né? Não fazem nada por elas e acham que o mundo tem que fazer,
né? Fica só rolando a pedra. Esse livro aqui que eu comentei com vocês, que é do Viktor Frankl, que é um psiquiatra, eu trouxe justamente por ele falar do sentido da vida, e dificilmente vocês vão achar alguém que tenha a capacidade de falar sobre sentido da vida que nem ele, que nem o Viktor Frankl, né? Ele era médico psiquiatra e judeu, e era casado com uma judia, e ele foi preso, né, pelos nazistas, e a mulher dele estava grávida, ele tinha pai, mãe, irmão, a esposa e mais uma irmã. E ele foi preso, o número dele é esse aqui, 119.104, 119.104, e ele foi preso, a esposa dele estava grávida, os nazistas fizeram ela abortar na primeira, logo que ela foi presa. Ele nunca mais viu ninguém da família dele, a esposa, pai, mãe, só sobrou uma irmã dele junto com ele, né? E ele fala, né, sobre a liberdade espiritual. Até o que a gente vê é assim, ó, você falar nós falarmos de liberdade aqui é muito fácil. Falar lá do divã do psicanalista também é muito fácil falar de liberdade. Ele fala de liberdade espiritual quando ele estava no campo de concentração. E ele diz assim, ó, a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que ela tenha sentido. E o que ele fala no livro é justamente isso, que as pessoas que tinham algum sentido fora delas, eles sobreviveram ao campo de concentração. Por quê? Ele diz assim, olha, até no livro tem uma parte que ele diz assim, que ele viu dois prisioneiros conversando, um deles, ele já tinha publicado um trabalho e ele queria continuar, que o trabalho não estava completo, ele queria continuar publicando o trabalho. Então, o motivo dele se manter vivo no campo de concentração foi continuar o trabalho. E um deles também estava falando que ele tinha uma filha que vivia nos Estados Unidos, que ele queria rever a filha. Então, foi um dos motivos, um sentido para a vida dele que ele achou. Uma era publicar um trabalho e o outro era ver a filha, né? E ele, quando ele chegou lá, no início do livro ele conta como que foi a chegada dele no campo de concentração. Ele diz que ele chegou o trem, o pessoal viu que era Auschwitz lá, né? E ele disse que tinha um oficial nazista com a mão embaixo do braço, e ele só fazia assim, ó, olhava para um e dizia assim, ó, para a fila da esquerda ou para a fila da direita. A fila da esquerda, todos foram para ser cremado lá. E o Frankl, ele foi mandado pela fila da esquerda, né? E aí ele conta, ele diz assim, foi uma feliz coincidência que eu sobrevivi. Ele diz que ele saiu da fila da esquerda, deu a volta atrás do oficial nazista e foi para a fila da direita. E ele por aí ele sobreviveu. Então ele conta basicamente o livro todo ele fala sobre isso, a metade, o início do livro, a primeira parte ele fala sobre isso. Então ele fala do que ele passou, dos objetivos, quem tinha um sentido da vida conseguiu sobreviver. Quando ele chegou lá, ele tomou essa decisão aqui, ó. Aconteça o que acontecer, eu não vou para o fio. Quando as pessoas estavam desesperadas, totalmente perdidas, essa cerca que tinha no campo de concentração era de arame farpado e eletrificado. Então, quando a pessoa perdia a esperança, dizia assim, oh, só estou sofrendo, não vou ter mais solução aqui, a pessoa corria para o fio e se segurava no fio e morria ali do lado do fio, né? Eletrocutado. E ele disse, né? Eu não vou para o fio, eu vou sobreviver isso aqui. E ele fala bem no início que ele tinha que ele levou, né? Que quando ele foi para o campo de concentração, ele levou o resumo do projeto que ele tinha, que ele queria publicar. E aí, chegando lá, ele disse assim, ele falou com o chefe lá, o capo, que ele chama, né, que eram os judeus que cuidavam dos judeus lá, e ele disse assim, olha, eu sou um psiquiatra, eu tenho um projeto que eu quero publicar aqui e tudo mais, e pegaram dele e rasgaram na cara dele lá. Disse assim, olha,
aqui você não é nada, você não vai publicar nada, né? E ele saiu depois e fez, né? E então um dos objetivos da vida dele era fazer isso, né? E aí que ele fala assim, ó, descobrir um sentido da vida em qualquer situação. Então, ele que passou por tudo isso, ele teve capacidade de decidir que ele não ia por fio e achou um sentido para a sua vida. E ele diz assim, olha, qualquer situação a gente tem capacidade de achar um sentido para a vida. Algumas passagenzinhas que eu peguei, né? E ele fala, isso aqui é do Dostoiévski, né? Temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Então, que você vê, ele diz assim, olha, a gente via pessoas lá, mesmo naquele sofrimento todo, naquelas dificuldades que eles passavam, tinha prisioneiros que ia de alojamento em alojamento dando forças para os que estavam prisioneiros com eles, né? Então, é dignidade do seu sofrimento, né? E ele fala aqui, ó, valores atitudinais perante o sofrimento. Então, o que você tem que... Teremos sofrimentos, né? Qual vai ser a minha atitude perante o sofrimento? O que eu vou fazer, né? Perante as dificuldades que eu tenho que passar. E é o que ele diz assim, ó, não podemos mudar a situação fora de nós, mas podemos mudar a nós. O exemplo que ele traz aqui, ele diz que chegou uma pessoa, um senhor no consultório dele, muito triste, com a vida acabada, né? Dizendo assim, poxa, a minha esposa faleceu há 2 anos e eu não acho motivo para eu viver, não consigo viver sem ela, né? Aí o Vitor Franco pergunta para ele, diz assim, você já pensou se ela tivesse, como que teria sido se ela, se você tivesse morrido e ela ficado aqui? Aí ele diz assim, ela sofreria demais, né? Aí ele disse assim, então, você poupou ela desse sofrimento. Você ficou aqui e ela foi. Aí diz que o cara levantou, apertou a mão dele e foi embora. Aí ele diz assim, ó, é achar um motivo, né, que ele não podia mudar a situação, né? A gente não pode, tem coisas que a gente não vai poder mudar. Mas o que aconteceu? Ele mudou mudou ele, né? Mudou a interpretação dele. Então é isso. Às vezes a gente vai passar por dificuldade que a gente não pode mudar, mas nós podemos mudar a nossa atitude perante a situação que nos apresentar, né? Isso é ter sentido, né? E é o que a Madre Teresa ali, ó, não sem dor, mas apesar dela, ofereça o seu sofrimento às boas obras que existem no mundo. Então, mesmo com as dificuldades, não sem dor, mas apesar delas, a gente pode viver, pode oferecer alguma coisa para tornar o mundo melhor. Essa frase tem no livro, né? Que, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, quando você tem um motivo, você enfrenta qualquer dificuldade, né? Como disse lá atrás, até morrer por alguém, né? Tinha na pesquisa lá. Quando você tem um motivo, você enfrenta qualquer como. Por que isso, né? Está lá no livro da Esperança do Chico lá. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes, do que tem em socorro dos outros. Então, quando nós chegarmos lá nas alfândegas da morte, que a gente vai deixar tudo que a gente tiver, nossos títulos, nossos bens, as pessoas que viveram conosco, você vai deixar tudo, né? E aí, o que vai ser levado em conta? O que vai nos dizer, o que a gente pode fazer, né? Tudo o que deste do que és em socorro aos outros. Então, aqueles bens que a gente ganhou, né? Tudo que a gente ganhou de bom, o que a gente fez pelos outros? Eu peguei só para mim os bens. Será que eu
tudo que eu ganhei eu dividi um pouco com os outros, foi um pouquinho além, pensei menos em mim, né? Então, é para pensar, né, que a gente vai deixar tudo e o que a gente vai levar daqui, o que a gente vai levar na nossa bagagem. Esse é uma das pessoas que eu admirei, né? Acho que a maioria, acho que tem alguns aqui não vão lembrar, né, do Dr. Enéas, né? Ele estava num programa da TV Cultura, lá em 1990, e alguém ligou para ele estava dando uma entrevista, e alguém ligou para o programa e perguntou para ele qual que era o sentido da vida. E ele falou, né, cada ser humano é um universo em miniatura. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais o direito de estar vivo. É assim que eu penso. É bem grande a fala dele, mas ele fala assim, ó, nós só seremos seres humanos quando a gente entender que semelhante é semelhante mesmo, né? Que a gente não admitir, como ele diz assim, crianças passando fome, pegando comida no lixo, né? No momento que eu quiser o mesmo bem que eu quero para o meu filho, que eu quero para essa criança, nós seremos semelhantes, né? Um bom exemplo de semelhante que a gente não vai ter qualquer preconceito é quando a gente precisa de sangue, né? Acho que um dos melhores exemplos que tem, quando você tem um familiar precisando de sangue, você não quer saber de onde que veio aquele sangue, de quem que veio aquele sangue. É semelhante. Ele vai, alguém doou o sangue e você não quer saber de quem, né? Somos semelhantes mesmo, né? Que a gente consegue dividir com os outros o que a gente tem. Aí nós teremos, o nosso projeto de vida vai além de nós. E é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente vai deixar nas nossas alfândegas da morte lá. Por que isso, né? Peguei lá do Alice País das Maravilhas lá, né? A Alice lá, você pode me ajudar? O gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta, para onde é que você quer ir, né? Eu não sei, eu estou perdido. Aí o gato responde para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é isso, né? Se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem algum lugar para ir, qualquer lugar serve, né? Então, desenho para a gente refletir. E esse aqui eu estava montando a palestra, eu recebi ontem, né? Qual é o propósito de vida? Perguntou o elefante, né? Olha o que o pássaro respondeu: estar plenamente aqui enquanto durar. Amar, tentar, rir, chorar, para que quando o adeus chegar, você possa dizer que esteve verdadeiramente vivo por tudo isso, né? Então, que a gente vai passar por essa vida, né? Enquanto durar aqui, né? Que a gente possa amar, rir, chorar, né? Para quando chegar a hora da gente chegar lá nas nossas alfândegas da morte, a gente dizer assim, né? Tudo isso valeu a pena. Que a gente tenha um projeto, que a gente tenha uma vida, que a gente tenha um objetivo. Como eu disse lá no início, é pessoal, é pretensão da gente falar sobre o sentido da vida. Então, que acho que para refletir um pouco qual que é o sentido da vida que a gente tem. Por que que eu estou aqui? Por que que eu levanto todos os dias? Por que que eu faço o que eu faço todos os dias? Que a gente possa pensar, que a gente possa tornar o nosso mundo um pouquinho melhor. A biografia que eu usei foi essa aqui, né? Para quem quiser, não tiver a fim de ler o livro, dá uma olhadinha nesse senhor aqui, ó. Luciano Marques, é um professor da PUC de Porto Alegre, que ele fala, um especialista do Viktor Frankl, sobre Viktor Frankl, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Vão com Deus e até a próxima semana.